Noite. No clima de adoração, só feche seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido, nesta noite nós queremos te adorar, Pai, mas nós queremos também bendizer o teu nome. Exaltado é o Senhor, Pai amado. Nesta noite nós estamos aqui, Pai querido, para te louvar, para te exaltar, para te glorificar, Pai amado. Mas nesta noite, Pai, nós também estamos aqui para cultuar ao Senhor, Pai querido. Que o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração, Pai querido, como cheiro suave às tuas narinas, Pai amado. Nesta noite, Pai, nós também oramos ao Senhor, Pai, aquebranta o nosso coração. Pai querido, torne nosso coração como terra fértil, para receber esta mensagem, Pai querido. Para que ela possa produzir dentro dos nossos corações, Pai querido, algo de muito bom. Algo, Pai querido, que possa produzir frutos e que possa produzir frutos de excelência, Pai querido. Siga conosco, Pai, nesta noite. Siga conosco, Pai querido, ao longo desta noite, ao longo desta ministração, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, é com grande alegria que esta noite eu estou aqui, podendo compartilhar com cada um de vocês esta mensagem. E quando eu recebi o convite do pastor, a gente tem sempre aquela coração, fala assim, hoje eu vou falar disso aqui. Acontece que quando a gente é chamado para ministrar, antes mesmo da gente escolher o que a gente quer, a gente vai perguntar ao Pai, Pai, o que o Senhor quer de mim nesta ministração? Qual é a mensagem? E, irmãos, orando a Deus, Deus falou fortemente comigo, algo que eu já vinha estudando, mas estudando assim mesmo para entender o que estava acontecendo, o que está acontecendo, o que está se passando. E hoje, eu vou compartilhar com os irmãos esta mensagem, e eu peço aos irmãos que não tirem nenhuma conclusão antes do final, porque é uma mensagem muito forte. É uma mensagem que vai nos falar muito, porque confesso para vocês, irmãos, que fui bastante ministrado nesta palavra. Me doeu muito o coração. Cheguei a momentos mesmo de tristecer o coração, mas Deus sempre nos alegra. E eu quero começar da seguinte forma: quem quer morrer aqui hoje? Ninguém, né? Isso é muito forte, irmãos. E hoje eu quero chamar a atenção de todos para algo que está acontecendo no nosso país, na nossa sociedade. Algo muito sério. Nessa época do ano, no nosso país, nós vivemos a época do carnaval. Nosso país vive a época do carnaval. O carnaval na avenida, o carnaval nas praças, o carnaval nas ruas, nos famosos blocos, nos bairros. Então, para todo lado, o nosso país respira carnaval. A nossa cidade, eu considero como a nossa cidade privilegiada, porque a nossa cidade, graças a Deus, não tem carnaval, para a honra e glória do Senhor. Mas o nosso país respira carnaval nessa época do ano. Desde o início do ano, virou o ano ali, já começa a respirar. Eu mesmo acompanho muito as notícias da minha cidade, no interior de Minas Gerais, e eles começam logo após a virada do ano, eles têm o micareta que eles falam, que é o carnaval fora de época. Eles falam que é um aquecimento para o verdadeiro carnaval. Olha para vocês verem como que o inimigo ele é astuto. Vira o ano, todo mundo com projetos, é projeto de crescimento, de evolução, novos projetos, todos animados para um novo ano, e o inimigo vem lá e implanta micareta. Aquecimento para o carnaval. E quando chega na época do carnaval, tem carnaval também. Então, e eu fui estudando a respeito disso e me chamou muita atenção algo nisso tudo. Nesse ano, muitos artistas usaram seus palcos para falar de Deus, ou melhor, da volta de Jesus e do Apocalipse.
Muitos nos blocos, na avenida, nos percursos, né, que eles falam no circuito. Então, muitos artistas falaram muito a respeito do Apocalipse e da volta de Cristo. E isso poderia ser algo muito bom. Isso poderia ser extraordinário. Se usando uma festa dessa, uma festa mundana para falar de Jesus, para falar do Apocalipse, é algo extraordinário. Mas não devemos nos deixar enganar. O que parece ser tão bom não é tão bom quanto parece. E sim, tem pontos positivos? Tem. Está falando de Jesus, está falando da volta de Cristo, está falando uma verdade. Está falando do Apocalipse? Sim, é uma verdade. Mas infelizmente tem muitos pontos negativos. E hoje eu quero frisar um ponto em especial que me chamou muita atenção. São inúmeros pontos negativos, mas um me chamou muita atenção. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. E vendo esse ponto assim, analisando esse ponto, Deus me deu o título da mensagem como Síndrome de Gabriela. Todos aqui já conhecem muito bem a respeito da Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. O pastor já ministrou várias vezes aqui, falou muito a respeito da Síndrome de Gabriela. E muitos artistas estão influenciando a nossa população a continuar com essa Síndrome de Gabriela. E aqueles que não têm essa síndrome, eles estão influenciando a adquirir essa Síndrome de Gabriela. E esses artistas estão usando a melhor opção, a melhor oportunidade para introduzir essa síndrome na população, nos corações dos brasileiros. Estão influenciando o nosso país a não ir à igreja. Esse foi o ponto que me chamou muita atenção. A não ir à igreja, a não precisar ir à igreja. Para mim ter salvação, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso estar à igreja. Muitos artistas falaram da volta de Cristo, outros falaram do Apocalipse, outros já disseram que não iam permitir que o Apocalipse chegasse, outros falaram assim, olha, Deus usa os tolos ou os não sábios para confundir os sábios, Deus usa o que Ele quer para confundir, para fazer a sua obra, para confundir aqueles que dizem ser sábios. Isso tudo é uma verdade, no meio disso tem mentiras, porque ninguém pode evitar o Apocalipse, ninguém pode evitar a volta de Cristo, há necessidade dele voltar, e ele voltará, a Bíblia é bem clara em dizer isso, mas teve muitos que falaram que para a salvação, na volta de Cristo, para você herdar essa salvação, você não precisa ir à igreja, você não precisa se tornar um pastor, você não precisa se tornar um padre, você não precisa se tornar um diácono, você não precisa estar sentado ouvindo uma ministração, uma instrução, um ensino. E isso é uma mentira. Colocado desta forma é uma mentira. E eu estive analisando muito isso e cheguei à pergunta: para que ir à igreja? Eu não quero, eu não preciso ir à igreja. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não preciso ir para a igreja. E essa síndrome de Gabriela introduzida no coração do ser humano, ela vai fazer algo destruidor, muito destruidor na vida daqueles que adquirirem essa síndrome e daqueles que estiverem à sua volta. A síndrome de Gabriela, ela não só acaba com a própria pessoa, mas com aqueles que estão à sua volta. Ela vai acabando com as gerações futuras, ela vai minando, vai matando as gerações futuras. Porque cria-se uma cultura que vai passando de geração em geração. Eles estão inflamando, influenciando a população a viver desta forma, com esta síndrome. E chegando a esta pergunta, para que ir à igreja? Eu não gosto, eu não quero, eu não preciso, eu sou assim, eu vou morrer assim. E essa
é a melhor oportunidade para ter a desculpa perfeita, para não fazer aquilo que é necessário, para não fazer acontecer o plano de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do próximo. Essa é a oportunidade que esses artistas encontraram. Foi a oportunidade perfeita para a população adquirir isso assim de uma forma muito rápida, porque em qual outra época do ano nós temos uma grande reunião de pessoas, inúmeras pessoas, milhões de pessoas nas ruas, ouvindo, com os ouvidos desatentos, desprotegidos. Então eles usaram a melhor oportunidade para tentar introduzir uma cultura do inferno na vida da população brasileira. Eles estão traduzindo assim em poucas palavras, eles estão dizendo assim, ó, vocês não precisam estar dando ouvido a pastores, a padres, a presbíteros, a bispos, nada disso. Vocês não precisam ir à igreja. Vocês podem continuar desta mesma forma. Traduzindo em palavras bem claras, é isso que eles estão dizendo. Eles que eles disseram nos palcos do carnaval. Que se você não matar, não roubar, não infligir nenhuma lei do país, você pode fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Você pode chutar o balde mesmo, pode beber à vontade, pode extravasar, pode perder noitadas aí, que você ainda assim receberá salvação. E olhando isso muito de perto, isso é muito perigoso. E ainda colocado desta forma, no ambiente que foi colocado. Isso é totalmente fora do contexto bíblico. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então não adianta eu falar de Cristo desta forma. Não adianta eu chegar, subir aqui e falar assim, irmãos, vocês vieram aqui hoje receber uma palavra, mas faz o seguinte, vocês continuam desse jeito. Quem está matando aí? Não tem ninguém matando? Não tem ninguém roubando? Está todo mundo aí respeitando as leis certinho? Está andando de moto com capacete certinho? Está andando de carro com cintos de segurança? Tá beleza? Então, segue a vida aí. Pode tocar o barco aí. É basicamente isso. Que alinhamento tem eu chegar e falar isso aqui com a palavra de Deus? Nenhum. Então não adianta, não estou pregando o evangelho, não estou falando da palavra de Deus, da verdade que liberta, da verdade que salva, da verdade que edifica. A verdade de Cristo vai muito além disso. Eu não posso chegar aqui e ignorar que para seguir a Cristo, para ter salvação, precisa ter renúncia. Eu preciso ter posição. Eu preciso cumprir princípios. Eu preciso abdicar de muitas coisas deste mundo para me ter a salvação. O reino de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é com síndrome de Gabriela que eu vou herdar o reino de Deus, que eu vou herdar a salvação prometida àqueles que confiam, que crê, que aceita receber. Tem princípios, tem normas, tem regras estabelecidas dentro da palavra. E se eu e você não enquadrarmos nelas, nós não receberemos a salvação. Essa é a verdade. Não adianta eu viver de qualquer jeito e achar que eu vou herdar a salvação, que não vou. Então, quando eu disse que eles usaram os palcos para falarem de Deus, para falarem do Apocalipse, para falar da volta de Cristo, eles estavam falando a verdade? Sim, mas a verdade colocada de forma equivocada é uma mentira, porque estão influenciando muitas pessoas a viverem com síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, meus pais nunca me levaram na igreja, eu nunca fui na igreja. Quando eu fui na igreja, eu falava quando eu fui batizar.
Eu tinha 1 mês, 2 meses de idade, eu nem sei quem são meus padrinhos de batismo, que é uma cultura que veio de geração em geração, até muitos ainda seguem ainda, essa tradição de batizar a criança recém-nascida, ali com a aspersão, e dali para frente a pessoa nunca mais pisou a uma igreja, e aí vem uma massa tão grande influenciando essas pessoas a continuarem a não ir, e ainda dizendo que vai receber a salvação, que vai herdar a coroa da vitória. É um engano, irmãos. É um engano isso. Isso verdadeiramente é uma mentira. Então, muito cuidado ao ouvir falar de Deus. Analisa. O irmão Alex, ele ministrou aqui, ele falou uma vez na ministração dele, ele falou que aquilo que quando você ouvir alguém dizer que vai ministrar um novo evangelho, nova palavra, você pode sair fora. Porque tudo que é ministrado e tudo que será ministrado, ele já foi falado. Às vezes em colocações diferentes, às vezes num contexto diferente, mas certo que ao pé da letra, a palavra de Deus, ela já foi ministrada. Toda ministrada. Por diversos ministros ao longo de toda a história. Então não existe um novo evangelho, não existe uma nova palavra, não existe uma nova ministração. Hoje as passagens bíblicas que eu tenho aqui, nesta mensagem, com certeza é conhecida de cada um aqui, e com certeza tem passagens aqui que já foram ouvidas aqui em outras ministrações, por outros ministros. Então, a mensagem de Deus, ela já foi ministrada, não existe um novo evangelho. Então, muito cuidado com influenciadores, porque no contexto final, eles querem muitas vezes te desviar do caminho correto. E com essa massa tão grande de artistas falando a mesma coisa, dá a oportunidade perfeita, para a desculpa perfeita, para que todos tentem fazer o que é santo ser desprezado e o que é comum se tornar santo, ou seja, querendo dar legalidade para o pecado, para continuar no pecado. Então, hoje o que nós vemos é isso, pessoas à procura de dar legalidade para o pecado, de pegar tudo aquilo que é santo e tornar comum ou desprezar de vez, e pegar aquilo que é comum e tornar santo. O que Deus disse? Não torne o que é santo comum e nem tente tornar o que é comum santo. É cada qual no seu devido lugar. Vir à igreja, congregar, isso é ser santo. Isso é santo. Então não torne isso comum. Não despreze o congregar, o ir à igreja, uma coisa banal, uma coisa comum. Não, igreja é quando der, se sobrar tempo, eu vou. Não há necessidade. Precisamos sim, necessitamos sim de vir à igreja, de congregarmos. Isso é a palavra de Deus. Mas adorar a Deus, nós também podemos adorar a Deus fora da igreja. E devemos adorar a Deus em todos os lugares aonde formos. Somos chamados para sermos adoradores continuamente. Também devemos ter esse discernimento que adorar a Deus não é só aqui na igreja. Lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá no meio dos nossos familiares, de toda a nossa parentela, a um final de semana, de comunhão, de um almoço. Sim, devemos ser adoradores de Deus continuamente, em todos os lugares. Mas devemos também saber em quais lugares devemos entrar, quais os lugares que nos cabem. Porque lugares
como esse, de trios elétricos, de carnaval. Isso não é lugar de adorar a Deus, não é lugar para estarmos. Amém? E sim, nós precisamos abrir os nossos olhos para tudo o que está acontecendo no nosso país e na nossa sociedade. Devemos estar muito atentos, porque sim, como eu disse anteriormente, eles falaram verdades do Apocalipse, da volta de Cristo, está próximo. Teve artista que disse que o Apocalipse ele está para acontecer nos próximos 10 anos, entre aí 5, 10 anos. Eu acredito que o Apocalipse está muito próximo, mas não cheguei a acreditar quando estipulam datas, porque o próprio Jesus diz que somente um sabe a volta dele, somente um, que nem ele mesmo sabe, nem o próprio Cristo sabe qual será o dia que ele voltará, somente Deus, Pai, sabe, e não foi revelado a ninguém. Então, acreditar que está próximo, sim. Agora, quando é estipulado datas, eu não acredito. Eu falo de mim, de Irlã, não acredito quando começam a estipular datas. Amém? Em Êxodo 25, no capítulo 8, Êxodo 25, 8, a palavra de Deus diz bem assim: faz-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Faz-me também um santuário, para que eu possa habitar entre o meu povo. Santuário, igreja, templo. Nessa passagem, fala da tenda da congregação. Tenda da congregação, lugar de reunião, assembleia, multidão, grande quantidade de pessoas em um único lugar, reunidas. E qual a finalidade de Deus pedir para construir um santuário, construir uma tenda, uma igreja para Ele? Para adorarmos, para ofertarmos a Ele, para termos comunhão uns com os outros, sermos unidos, um povo unido, que adora um único Deus, que oferta a um único Deus. Essa é a finalidade de uma igreja. É podermos nos reunirmos em adoração a Deus, em comunhão, e podermos ofertar a Ele. É uma forma também de adoração, de exaltação ao nome de Deus. Deus deixou um lugar específico para reunirmos. Deus deixou um lugar específico para receber toda a instrução, a igreja, o templo sagrado. Se não fosse assim, Ele não teria pedido. E Ele não pediu depois que a humanidade já tinha milênios de anos existente. Não, Ele pediu logo no início da humanidade. Então Ele não esperou passar, ver o que ia acontecer. Não, Ele já estabeleceu o princípio de adorarmos a Ele no templo, de reunirmos no templo desde o início da humanidade. Então é princípio que existe desde o início da humanidade. Como agora, em pleno século 21, vem alguns dizer que não há necessidade de ir à igreja para obter a salvação. Não há necessidade de congregar. Está fora de contexto, está fora totalmente dos princípios da Bíblia. Isto é a palavra de Deus, irmãos. Não é minha palavra, não é a palavra de um homem qualquer. Esta é a pura palavra de Deus. E um desigrejado com síndrome de Gabriela, ele caminha a passos largos para o inferno. Essa é a verdade. Um desigrejado caminha a passos largos para o inferno. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, diz assim, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, o dia da volta de Cristo. Mas o texto é bem enfático em nos dizer,
não deixando a nossa congregação, não abandonando a nossa congregação. Então, Deus instituiu o reunir na igreja como um princípio e ele não pode ser ignorado, ele não pode ser deixado de lado. Devemos continuarmos com essa cultura de congregar. E essa cultura ela tem que ser expandida cada vez mais. Ela não pode ser ignorada, ela não pode ser abandonada, ela não pode ser deixada de lado, ela não pode ser considerada como algo comum. É santo congregar. É princípio bíblico congregar. Só que nós vemos nessa passagem que alguns abandonam, alguns não entendem o valor, o quão precioso é congregar e acabam abandonando. E esses que abandonam estão influenciando outros a seguir essa prática de abandonar as igrejas. Eu me lembro que o pastor, em 2022 ainda, ele falou que após a pandemia, 40% da igreja, não falo da nossa igreja, da igreja num todo, 40% da igreja de Cristo, ela perdeu membro. E estava muito difícil de conseguir voltar a crescer. A pandemia veio de forma que distanciou 40% do povo de Deus da sua presença. E nós estamos em 2024 e nós vimos que ainda tem resquícios dessa grande multidão que saiu dos caminhos do Senhor e não retornaram. E aí nós chegamos em pleno 2024 e nós ouvimos essas citações em praças públicas, em vias públicas, enfatizando as pessoas a continuarem longe da presença de Cristo. E o que é pior, enganando as pessoas que se elas continuarem dessa forma, elas vão conseguir a salvação. O que me doeu mais é essa parte de enganar as pessoas, dizendo que elas vão herdar a salvação. A pior coisa, irmão, que tem é você caminhar enganado, você viver enganado. Então não deixe ser enganado, porque isso é obra do inimigo. Porque para herdar o reino dos céus tem princípios, tem normas, tem regras. Agora para o inferno não tem nenhuma não. Eu vi uma citação uma vez que fala que tinha uma conversa entre Satanás e a pessoa. E a pessoa chegou assim, eu não acredito que tem um inferno, eu não acredito que tem um céu. Ele chega e fala assim, beleza, você não pode acreditar. Aí um dia ele chegou e acabou morrendo. E aí ele chegou no inferno. Aí ele falou assim, eu achei que não existia o inferno. Ele falou assim, não, para aqui você não precisa acreditar que existe aqui não. Você só não precisa fazer nada, não acreditar em nada. Aí ele falou assim, então quer dizer que existe o céu? Ele falou assim, sim, existe o céu. Mas como você não acreditou que existe o céu e o inferno, você já parou aqui. Então, questão de acreditar é da concorrência. Aqui não precisa acreditar. E é o que nós estamos vendo atualmente. As pessoas tentando influenciar outras a desacreditar que existe o inferno. Não, não existe o inferno, existe só o céu. Então, se não existe o inferno, você pode viver de qualquer jeito, que você só tem uma opção para ir, só o céu. Só que isso é engano. Da mesma forma que existe o céu, que é relatado na Bíblia, que o céu maravilhoso, um jardim de paz, que não haverá dor, não haverá mais aflições, existe o inferno escrito também na Bíblia, que haverá dor, que haverá aflições e será para toda a eternidade. Então, acredite que existem os dois e escolha a melhor opção, o céu. Amém? Eles querem dar legalidade
para continuar no pecado, porque eles usaram os palcos do carnaval para falar de Cristo, para falar do Apocalipse. Mas eles não quiseram abandonar os palcos do carnaval. Eles continuaram até o final deste ciclo e com certeza no próximo ciclo eles estarão lá novamente. Infelizmente, essa é a realidade. Então, como eu disse, eles não estão querendo uma mudança, eles não estão preocupados com o Apocalipse, eles não estão preocupados com a volta de Cristo. Eles estão preocupados de que forma eles vão dar legalidade para continuar no pecado. E quantos eles vão arrastar junto com eles. Porque eles precisam de público. Porque eles precisam de multidões. Amém? E o versículo aqui, ele segue dizendo que, pelo contrário, nós motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, de tudo que eles falaram, não desperdiça 100%. Tem parte, como eu frisei, a voz de Cristo, o Apocalipse. Então, o versículo, ele nos alerta que o dia está se aproximando. A cada hora que passa, a cada dia que passa, cada semana que passa, a volta de Cristo está se aproximando, está mais próximo. Então, nós devemos nos apegar a isso, devemos nos voltarmos a isso. Quando Cristo voltar, aonde eu estarei? Lá ou aqui? Os meus familiares estarão aqui ou lá? Os meus amigos, a minha parentela, o meu vizinho, do lado direito, do lado esquerdo, da frente, aonde eles estarão? Lá ou aqui na igreja, congregando, preparados para a volta de Cristo? Então nós devemos nos ater a isso, porque a volta de Cristo está assim próxima. Isso é a verdade. Agora, dentro disso tudo, entra um fator primordial, entra um ponto muito extraordinário nisso tudo. E o ponto extraordinário que entra nisso tudo é eu e você. Você pode até chegar e perguntar assim, Dirlan, mas carnaval, festas, não é para mim. Como que eu vou encaixar nisso tudo? Eu e você somos chamados para sermos ceifeiros, pescadores, trabalhadores do reino de Cristo. Eu e você encaixamos justamente no meio disso tudo. Nós somos esses ceifeiros com a missão de levar a verdade àqueles que necessitam. E esta é a melhor oportunidade que nós temos. Porque eles jogaram uma pergunta no coração dessa população. De tudo que eles falaram, eles deixaram um ponto de interrogação no coração dessa população. E essa multidão, ela está caminhando de forma desordenada, como uma barata tonta, e se perguntando com essa interrogação. Essa grande multidão, ela não conhece a importância de congregar. Ela não conhece o valor de abandonar os maus caminhos, de sair dos caminhos de pecado. Essa multidão, ela não conhece o valor de Cristo na sua totalidade. Ela conhece que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. Ela conhece o básico de Deus. Ela não conhece o Deus na sua totalidade. Eu e você conhecemos. É por isso que eu e você encaixamos justamente no meio disso tudo. Vejamos em Mateus 16, 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Seguir a Jesus, trilhar o caminho de salvação, não é do nosso jeito, não é de qualquer jeito, não é com síndrome de Gabriela. Então, seguir a Jesus tem critérios, tem princípios bem definidos. Devemos seguir Jesus de forma que nós venhamos enquadrar nesses princípios, enquadrar nesses critérios definidos por Deus. E quando disse que eu e você, nós nos encaixamos no meio disso tudo, é porque eu e você nós conhecemos o valor que é seguir a Jesus. Nós conhecemos muito bem o que é negar a nós mesmos para seguir a Jesus. Eu costumo dizer na célula que uma pessoa que vive aqui nessa terra de forma honesta, digna, trabalhando num trabalho digno, uma pessoa que não mata, não rouba, não furta, procura sempre se desviar das mentiras, uma pessoa que não tem nenhum vínculo com magias negras, com satanismo, nada disso. Mesmo que ela não congregue em uma igreja, mesmo que ela não participe de uma igreja, ela será muito bem abençoada em muitas áreas da vida dela. Mas aqui na terra, para aqui na terra, pessoa que faz o bem ao próximo, então é uma pessoa que é muito abençoada por Deus. Eu conheço pessoas que não congregam, não vai à igreja, e é uma pessoa de boa índole, muito íntegro, honesto, sempre está fazendo o bem ao próximo, não tem histórico nenhum de matar, de roubar, de mentira. Muito pelo contrário, é uma pessoa muito honesta mesmo, muito digna mesmo. E é uma pessoa extremamente abençoada em muitas áreas da vida dele. Mas isso por si só não te dá a credencial de salvação. Isso por si só não te credencia a herdar o reino de Deus. Muito pelo contrário, viver de forma digna, honesta, respeitando, sendo honesta, vivendo ali, respeitando as leis humanas, isso é o beabá de todo ser humano para viver numa sociedade. Para viver numa sociedade, você, independente de raça, cor, religião, posição social, você deve ser uma pessoa digna, honesta, obedecendo às leis, cumprindo as leis, fazendo bem ao próximo. Isso é o beabá de viver na sociedade. Então, isso não tem nada a ver com salvação. E muitas pessoas estão confundindo essas coisas, estão trocando, achando que viver desta forma, ela vai herdar salvação. E aí é a hora que despreza o congregar, é a hora que despreza o ir à igreja, é a hora que despreza a comunhão entre irmãos. Então, não confunda viver uma vida digna, honesta, fazendo bem nesta terra com salvação. Salvação vai muito além disso tudo. Isso é simplesmente para nós vivermos em uma sociedade boa, uma sociedade que viva a paz, uma sociedade que caminha para uma vida unida, que não sai disseminando rancor, guerras. Então, quando você vive uma vida digna, fazendo bem ao próximo, é para que possamos ter paz na terra. Mas para as coisas do céu, para viver na eternidade, ela tem princípios muito além disso. Até porque muitas coisas que são legais diante das leis humanas, diante dos princípios bíblicos, são pecado. Um exemplo, fumar, um cigarro. Se chega em qualquer supermercado, bar, está lá as carteiras de cigarro disponível para vender. Desde que o estabelecimento está tudo registrado, paga seus impostos todinho, a pessoa vai lá e compra o cigarro e sai fumando aí. Ele respeitando os locais
e proíbe ali, mas na casa dele ou em locais abertos, ele pode fumar tranquilamente o seu cigarro. Não é contra a lei. Só que quando nós vamos para a palavra de Deus, é pecado. Isso é pecado. Ingerir bebida alcoólica ao ponto de embriagar. Diante das leis humanas, não é pecado. Desde que você trabalhou honestamente, você foi lá e comprou, pagou o preço que está lá, você pode levar para sua casa quando você conseguir levar. E pode embriagar lá à vontade. Mas o que a palavra de Deus diz? Quando beber, cuidado para não se embriagar. Porque a embriaguez, mesmo que não te torne uma pessoa, como se posso dizer, lenta, mas ela pode ocasionar situações vergonhosas, vexatórias. Nós vemos exemplo na Bíblia, o exemplo de Noé, que não tinha costume. Noé não se tornou um briguento, mas expôs a sua nudez. Isso porque é efeito da bebida alcoólica, embriaguez. Então, devemos tomar muito cuidado nesse parâmetro, porque nem tudo que é legal aqui na terra é legal no céu. Nem tudo que é permitido aqui na terra é permitido no céu. Então, devemos ter isso bem definido. Devemos ter isso bem claro nas nossas mentes, para que nós não venhamos confundir, para que nós não venhamos ser enganados. Agora, isso tudo, aonde é que nós aprendemos a discernir o que é certo e o que é errado, o que podemos e o que não podemos? Qual o lugar que vai nos instruir isso tudo? Na igreja. A igreja que irá preparar e irá te levar à salvação. Preparar para que você possa resistir a todas essas investidas do mundo. É na igreja que somos preparados. É congregando que somos fortificados. É dentro da igreja que nós somos ministrados, de forma que nós venhamos discernir o que é certo e o que é errado, o que podemos e o que não podemos, o que devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É dentro da igreja que os filhos de Deus recebem toda essa instrução, para que nós não sejamos atraídos para essas coisas do mundo. Porque quando nos tornamos filhos de Deus, essas coisas não fazem mais parte da nossa vida. Isso já ficou no passado. Eu falo por mim, eu não nasci num lar cristão. Eu vivi muito tempo fazendo aí o que dava na telha, como diz o ditado. E vi o quanto é destruidor. E quando Cristo me resgatou, eu vi que essas coisas não fazem parte mais da minha vida. Isso não faz parte da vida de um filho de Deus, de um cristão, de uma pessoa que congrega. Agora, um desigrejado, um com síndrome de Gabriela, meu Deus, que pena, porque a falta de instrução correta leva a pessoa a viver desta forma, enganado. E algo muito forte é porque não tem como você viver adorando a dois deuses. Não tem como você viver uma vida regada a noitadas, baladas e dizer que é um adorador de Cristo. Josué foi bem claro em dizer isso ao povo. Josué, capítulo 24, no versículo 15, ele diz: Mas se vos parece mal o servir ao Senhor, escolhei hoje quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para servir a Deus, precisamos renunciar às coisas deste mundo, para vivermos as coisas do céu. Agora, certa é uma coisa: em todo o tempo você vai estar servindo. Ou você vai estar servindo ao diabo, ou você vai estar servindo a Deus.
Agora, dizer que você está lá fora, vivendo os prazeres deste mundo, servindo a Deus, isso é enganação. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Isso com certeza você está adorando, servindo ao diabo, aos prazeres da carne, e pode ter certeza que não tem adoração nenhuma, servidão nenhuma a Deus. Hoje, eu chamo a atenção de cada um. Quem você está servindo? Quem você vai deixar que os seus parentes, que os seus amigos, que os seus colegas de trabalho sirvam? Quem? A Deus ou a diabo? Em 2 Timóteo 2:11 diz: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Eu perguntei lá no início, quem quer morrer, né? Ninguém quer. O irmão Alex aqui na semana passada, ele falou algo que me tocou bastante, que se não estamos ouvindo a voz de Deus, porque certamente estamos vivos demais. E para ouvir a voz de Deus, necessitamos morrer. Não é o morrer de ir à sepultura, mas é o morrer para as coisas deste mundo. É morrer para o pecado. Em 2 Timóteo aqui ele fala: se já morremos com ele, da mesma forma nós viveremos com ele. Nós ressuscitaremos com Cristo. Então, Paulo, ele nesta passagem nos traz a memória de que essas coisas do mundo não fazem mais parte da nossa vida. Nós já morremos para as coisas do mundo. Nós já morremos para tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é prazer carnal. Isso não faz parte da nossa vida, porque nós morremos para isso tudo. Nós agora vivemos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós vivemos coisas do Espírito. Nós vivemos tudo aquilo que vem do céu para as nossas vidas. Adila, mas nós estamos na terra. Nós precisamos comer, beber, vestir, sim. E Deus nos garante tudo isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, fala que nós não devemos nos preocupar com o que há vez de beber, de comer e de vestir. Basta que nós procuremos primeiro o reino dos céus e todas as suas coisas, que tudo isso nos será acrescentado. Então não devemos estar procurando viver as coisas da carne para dizer, não é o que eu preciso. Não, você não precisa disso, você precisa de Cristo, assim como eu preciso de Cristo. Nós já morremos com Cristo, então nós somos ressuscitados com Cristo. A oportunidade que nós recebemos de viver com Cristo nos alegra a cada dia, deve nos alegrar a cada dia, deve criar dentro do nosso coração o desejo de trazer essa oportunidade a outras pessoas, porque outras pessoas trouxeram para a nossa vida essa oportunidade. Então, quando eu digo que eu e você encaixamos perfeitamente no centro de tudo, é que nós somos ceifeiros, que nós somos a geração vida por Deus para levar essa verdade. Então, hoje, eu e você, nós temos a oportunidade de levar esta verdade a todos aqueles que estão com aquela interrogação, porque eles estão perguntando: o que é o Apocalipse? O que é a volta de Cristo? A interrogação que eles deixaram na mente dessa multidão de pessoas foi isso: o que é o Apocalipse? Qual é a totalidade do Apocalipse? O que é a volta de Cristo? O que significa a volta de Cristo? E eu e você, nós compreendemos, nós entendemos e nós recebemos toda essa instrução. E nós encaixamos no meio disso tudo para esclarecer a essa população, a essa geração que está se perguntando. Então, eu e você, nós temos a oportunidade e o dever de falar e mostrar
o quanto é maravilhoso congregar, o quanto é maravilhoso reunirmos em comunhão, em adoração a Deus, de como somos uns pelos outros e instruí-los de como viver uma vida digna nesta terra de salvação. Instruí-los de como é caminhar dia após dia ao lado de Cristo, seguro na mão de Cristo ali, desviando o pecado, livrando-nos de todo o desejo da carne, sendo forte para resistir à opressão do mundo. Nós encaixamos justamente no meio disso tudo para trazer essa geração que foi perdida durante a pandemia. Porque esse ano nós vivemos o ano da grande colheita de Cristo. Então este é o momento ideal. Os ouvidos, os corações estão sedentos por ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade que liberta e que salva. Porque eu tenho certeza, se você perguntar para um por um daqueles que estavam lá pulando o carnaval, quem deles quer ir para o inferno? Eu tenho quase que certeza que absolutamente vai ser unânime. Nenhum. Todos querem a salvação. Todos querem ir para o céu. Agora, sem a instrução correta, fica muito difícil. Sem a instrução que vá de encontro ao coração deles, para que eles se arrependam dos maus caminhos, para que eles possam receber toda a instrução, toda a direção, para caminhar certamente, vai ficar muito difícil de receber a salvação. É por isso que eu e você, nós nos encaixamos bem no centro disso tudo, e que eu e você não venhamos nos acovardar, não venhamos nos cruzar os braços e dizer que cada um procure o seu, porque não foi dessa forma conosco. Alguém se dispôs, alguém se dedicou para que o evangelho chegasse, para que a verdade chegasse ao nosso coração, para que nós pudéssemos abandonar os caminhos de pecado e poder trilhar o caminho de salvação. Então, essa é a nossa missão, de levar aos ouvidos dessa população essa verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que edifica, a verdade que traz alinhamento com a palavra de Deus, a verdade que vai trazer comunhão, vai trazer edificação, vai trazer libertação. E isso vai culminar na salvação. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 44 ao 47, diz bem assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? A igreja do primeiro século, ela nos traz claramente de como carregar, de como congregar e trazer, carregar essa multidão para dentro da igreja. A igreja do primeiro século, ela é para nós a referência de igreja que funciona, de igreja moldado aos princípios da palavra, a igreja de Cristo, verdadeiramente. A igreja de Atos aqui é a nossa referência de como nós devemos influenciar as pessoas, de como nós devemos atrair a simpatia das pessoas que estão lá fora. Porque eu falo por mim, quando eu via um crente, eu cortava volta, porque eu achava crente chato, achava muito chato mesmo crente. Mas isso, graças a Deus, está mudando drasticamente. Hoje os cristãos estão sendo mais legais, mais bacana, porque estão recebendo a verdade,
estão sendo libertos dessas culturas erradas. Então nós devemos aprender com a igreja de Atos de como ser simpático, de como atrair a simpatia dos que estão lá fora, de como ser cristãos bacanas, bons, não a ponto de nos deixar a levar pelas coisas do mundo, mas de forma que nós venhamos influenciar os que estão lá no mundo a vir aqui para dentro. Devemos ser simpáticos e atrair a simpatia, cativar cada vez mais amizades. Devemos expandir o nosso ciclo de amizade. Muitas vezes nós somos pegos num ciclo de amizade muito pequeno. E isso não é bom para o reino de Deus. Nosso ciclo de amizade tem que expandir e tem que crescer. E quando eu disse no início para que cada um não tire conclusões precipitadas, eu quero aqui fazer uma ressalva, irmãos, que eu não estou aqui para julgar aqueles artistas, eu não estou aqui condenando aqueles artistas. Até porque quando nós caminhamos longe da presença de Deus, quando estamos aí pelo mundo fazendo a vontade de Satanás, nós muitas vezes nós falamos palavras que não provêm de nós mesmos, nós falamos palavras que escapam da boca, sem tipo de sabedoria. Então, quando estamos distante da presença de Deus, nós muitas vezes falamos coisas que não balanceamos ali, não colocamos na balança se vai trazer algo de bom ou de ruim na vida daqueles que estão ouvindo. Então, com certeza, irmãos, muitas vezes esses artistas, movido pelo seu próprio eu, pelos prazeres da carne, movido ali pelas paixões da carne, é que falaram essas palavras. Eles também precisam da verdade de Cristo. Eles também precisam da salvação, assim como todos aqueles que ouviram eles. Amém? Então, não estou aqui para condenar eles, irmãos, porque com certeza eles não tiveram sabedoria o suficiente para dizer aquelas palavras, para dizer que não precisamos de igreja, não precisamos congregar. Agora, nós que já recebemos toda essa instrução, toda essa sabedoria de Deus, nós é que devemos nos impor neste momento. Nós é que devemos ir com toda a sabedoria divina e instruir ao povo de forma correta e atrair essa massa toda aqui para dentro da igreja. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 29, já caminhando para finalizar, Apocalipse 29, 2 diz bem assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Hoje eu quero deixar esta mensagem, irmãos, de maneira que todos nós, ao invés de ficar julgando, caçando quem é culpado, quem está errado, que nós venhamos levantarmos como luz na vida dessas pessoas. Ao invés de procurar falar assim, aquele ali falou um bocado de coisa ruim, aquele ali falou outro monte de bobeiras. Não. Que nós venhamos nos levantar como luzes, porque nós recebemos, os nossos ouvidos recebeu o que o Espírito revelou às igrejas. E vamos nos levantar o mais depressa possível e levar essa revelação do Espírito Santo a todos, porque nós já recebemos e nós já entendemos e compreendemos o valor de congregar. Então nós devemos transmitir os feitos de Cristo nas nossas vidas e o que Cristo continua fazendo nas nossas vidas todos os dias. Nós devemos apresentar isso a essas pessoas para que elas possam ver, crer, acreditar, receber e vir a congregar conosco. Que a partir de hoje nós possamos ser respostas na vida do próximo. Que nós sejamos luz na vida do próximo. Amém? Esta é a mensagem que
Deus colocou no meu coração e me deu o privilégio de compartilhar com cada um, irmãos. Espero que cada um possa hoje sair daqui com uma única certeza, que nós somos chamados como ceifeiros da grande seara de Cristo, porque a seara ela está preparada, pronta para ser colheita. Amém? Gostaria que todos pudessem levantar, nós orarmos para irmos para nossa casa e para o nosso final de semana. Amém? Pai querido, nesta noite nós queremos, Pai, orar ao Senhor em gratidão, Pai querido, por toda a instrução do Senhor. Mas, Pai, nesta noite nós queremos nos apresentar diante do Senhor como ceifeiros, Pai, preparados para a grande colheita do Senhor, Pai. Nesta noite, Pai querido, nós recebemos esta palavra, Pai querido, nos nossos corações, para que nós, Pai querido, possamos ir a todos os lugares, a todas as praças, a todas as ruas, a todos os bairros, Pai querido, e proclamar a verdade do Senhor, Pai querido. Poder, Pai querido, expandir, Pai querido, o reino do Senhor, Pai querido. Pai querido, nesta noite, Pai querido, nós nos colocamos como resposta na vida daqueles que perguntam, Pai querido. Nesta noite, Pai querido, nós nos colocamos, Pai querido, como essa resposta na vida daqueles que estão perdidos, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido, nos conceda, Pai querido, toda a ferramenta, Pai querido, todo abastecimento necessário, Pai querido, para que nós possamos impactar, que nós possamos influenciar esta geração, Pai querido, que hoje clama pelo Teu nome, que, Pai querido, clama pela salvação, que esta geração, Pai querido, que está perdida, ovelha sem pastor, Pai. Nesta noite nós nos posicionamos, Pai, em nome de Jesus, para sermos luz na vida do próximo. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, fica o convite para o próximo domingo estarmos reunidos aqui para cultuar ao Senhor. Tenho certeza que tem uma palavra abençoada e poderosa da parte de Deus para cada um. Amém? Que o nosso querido Deus, Pai, possa abençoar cada um nesta noite e possa levá-los com toda paz, com toda segurança aos seus lares, e que ao longo deste final de semana todos possam receber da parte de Deus toda a condição de viver um final de semana abençoado e guardado todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Que todos estejam abençoados hoje e sempre. Amém. Amém.